O vento cortava a madrugada fria, quando Joaquim acordou com um som diferente vindo do celeiro. Aos 60 anos, o fazendeiro conhecia cada ruído da propriedade, como conhecia as linhas de sua própria mão. Não era o barulho familiar dos animais se mexendo, nem o ranger das madeiras velhas. Era algo mais suave, mais humano, um choro abafado que parecia vir de muito longe, mas estava ali, bem próximo. Ele se levantou da cama, vestiu as botas gastas e pegou a lanterna, sentindo o coração acelerar com uma mistura de curiosidade e apreensão. O caminho até o celeiro nunca havia parecido tão longo. Cada passo na terra batida ecoava na noite silenciosa, enquanto o som se tornava mais claro. Não eram um, mas dois choros distintos. Bebês. Joaquim parou na porta entreaberta, a mão tremendo levemente ao segurar a lanterna. 30 anos de viuvez haviam ensinado a valorizar o silêncio, mas também o tornaram sensível a qualquer presença humana. O celeiro sempre fora seu refúgio, o lugar onde guardava não apenas ferramentas e feno, mas também as memórias de quando a fazenda tinha vida, quando sua esposa Maria cantava enquanto alimentava as galinhas. A luz da lanterna cortou a escuridão e revelou uma cena que mudaria sua vida para sempre. No canto do celeiro, sobre uma pilha de feno, estava uma mulher jovem, claramente indígena, segurando 2 bebês recém-nascidos contra o peito. Seus olhos grandes e assustados encontraram os dele num momento de absoluto silêncio. Não havia medo naquele olhar, mas sim uma determinação feroz, como a de uma leoa protegendo seus filhotes. Joaquim sentiu algo despertar dentro de si, um instinto protetor que há décadas dormia, enquanto compreendia que o destino havia posto em suas mãos uma responsabilidade que mudaria tudo. O tempo parou entre o fazendeiro e a mulher indígena, como se o mundo inteiro houvesse suspenso a respiração. Joaquim baixou lentamente a lanterna, evitando movimentos bruscos que pudessem assustá-la ainda mais. Ela não podia ter mais de 20 anos, mas seus olhos carregavam uma sabedoria ancestral misturada com o desespero de quem fugiu de algo terrível. Os bebês, pequenos e frágeis, pareciam gêmeos, envoltos em pedaços de tecido que um dia foram coloridos. Joaquim sentiu o coração apertar ao perceber que ela tremia, não apenas de frio, mas de exaustão total. Sem palavras, ele ergueu as mãos vazias, mostrando que não tinha intenções hostis. A jovem mãe estudou cada traço do rosto envelhecido à sua frente, buscando sinais de perigo ou compaixão. Décadas de desconfiança em relação aos homens brancos lutavam contra a necessidade desesperadora de ajuda para seus filhos. Joaquim, por sua vez, reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que vira nos olhos de Maria quando perderam o primeiro bebê, uma mistura de amor incondicional e medo de perder o que mais importava. Lentamente, ele se ajoelhou, diminuindo sua estatura imponente, e estendeu a mão aberta. Ela hesitou, mas um dos bebês chorou mais forte, e algo na expressão gentil do fazendeiro a fez relaxar minimamente os ombros tensos. O diálogo silencioso continuou por longos minutos. Joaquim apontou para a casa, depois para ela e os bebês, fazendo gestos que indicavam abrigo e cuidado. A mulher balançou a cabeça timidamente, mas seus olhos não saíam do rosto dele, procurando qualquer sinal de mentira ou má intenção. Quando Joaquim tirou o próprio casaco e o estendeu em direção a ela, cobrindo os bebês com delicadeza, algo mudou. Uma lágrima rolou pela face morena e ela murmurou algo em sua língua nativa que soou como gratidão. Naquele momento, estabeleceu-se entre eles um pacto silencioso, uma aliança que transcendia palavras, culturas e preconceitos. O fazendeiro solitário havia encontrado sua nova família. Joaquim fez um gesto suave indicando a casa, e a jovem mãe, após hesitar por alguns segundos,
Aceitou o convite silencioso. O caminho até a varanda foi lento e cuidadoso, com ela segurando firmemente os dois bebês contra o peito. O fazendeiro mantinha distância respeitosa, apenas iluminando o trajeto com a lanterna. A cada passo, ela olhava ao redor, ainda alerta para qualquer sinal de perigo. Joaquim abriu a porta da cozinha, o calor do fogão a lenha ainda aquecendo o ambiente, e gesticulou para que ela entrasse primeiro. A mulher parou na soleira, observando atentamente o interior simples mas acolhedor da casa. Móveis rústicos, uma mesa de madeira desgastada pelo tempo, panelas de ferro penduradas na parede. Tudo limpo e organizado, mas carregado de solidão. Ela finalmente cruzou a porta, dirigindo-se instintivamente para o canto mais próximo do fogão. Joaquim trouxe cobertores limpos e uma cadeira almofadada, arranjando um espaço confortável para ela. Os bebês pararam de chorar ao sentirem o calor, e pela primeira vez a tensão nos ombros da mãe diminuiu visivelmente. O fazendeiro preparou chá de ervas e leite morno, colocando tudo numa bandeja junto com pão caseiro. Aproximou-se devagar, deixando os alimentos numa mesinha ao alcance dela. A jovem olhou para a comida, depois para ele, e sussurrou: "Obrigada", em português, revelando que entendia a língua. Joaquim sorriu pela primeira vez em anos. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto, marcado pelo tempo. Naquele momento, a casa que era apenas uma estrutura voltou a ser um lar. Enquanto a jovem mãe amamentava os bebês em silêncio, Joaquim sentou-se na cadeira oposta, observando a cena que despertava lembranças adormecidas há décadas. O movimento delicado dela ao ajustar os pequenos nos braços era idêntico ao de Maria, quando cuidava dos filhos da vizinhança. Ele fechou os olhos por um momento, permitindo que as memórias fluíssem. Sua esposa sempre dizia que a casa precisava de crianças para ter vida de verdade. Ironicamente, após 30 anos de silêncio, o destino trouxera não uma, mas duas pequenas almas para quebrar a solidão que havia se tornado sua companheira constante. A mulher notou o olhar distante do fazendeiro e seguiu seus olhos até as fotografias na parede. Uma delas mostrava um casal jovem no dia do casamento. Outra retratava a mesma mulher segurando um bebê que nunca chegou a crescer. Ela compreendeu instantaneamente a dor refletida naquelas imagens amareladas pelo tempo. Em sua cultura, acreditava-se que os espíritos dos antepassados guiavam os vivos para onde eram necessários. Talvez não fosse coincidência ter encontrado refúgio justamente na casa de um homem que conhecia a linguagem da perda e do amor incondicional. Joaquim levantou-se e trouxe uma manta que Maria havia bordado anos antes, nunca usada porque fora feita para o filho que perderam. Com mãos trêmulas, ofereceu-a para cobrir os bebês. A jovem aceitou o presente, compreendendo o peso emocional daquele gesto. Naquele momento, passado e presente se encontraram, criando uma ponte entre duas almas que haviam conhecido a dor, mas ainda guardavam capacidade infinita de amar. Os primeiros dias trouxeram desafios que nenhum dos dois havia previsto. Joaquim, acostumado à rotina solitária, precisava reaprender a dividir o espaço com outra pessoa. A jovem mãe, por sua vez, mantinha-se constantemente alerta, dormindo pouco e sempre posicionada próxima às janelas. Ela aceitava a comida oferecida, mas preparava suas próprias ervas medicinais para os bebês, utilizando plantas que colhia nos arredores da fazenda. O fazendeiro respeitava seus métodos, embora às vezes se preocupasse com práticas que desconhecia completamente. A comunicação limitada criava momentos de tensão silenciosa entre eles. A diferença cultural se manifestava em pequenos detalhes do cotidiano. Ela cantava canções de ninar em sua língua nativa, melodias que ecoavam pela casa como preces ancestrais. Joaquim, inicialmente desconfortável com os sons desconhecidos,
Gradualmente começou a apreciar a música que trazia vida aos cômodos vazios. Porém, quando ela tentou modificar o arranjo dos móveis para criar um espaço mais compatível com seus costumes, ele resistiu. Aquela era a casa de Maria, e cada objeto tinha seu lugar sagrado. A tensão aumentou quando ela quis acender incensos de purificação, e ele associou o cheiro a algo perigoso. A barreira mais difícil era a desconfiança mútua que persistia apesar da convivência pacífica. Joaquim ainda não sabia de onde ela vinha ou por que havia fugido, enquanto ela temia que ele mudasse de ideia e a expulsasse. Ambos caminhavam sobre ovos, medindo cada gesto e palavra. Os bebês, inconscientes das tensões dos adultos, tornaram-se a única ponte real entre dois mundos que lutavam para se entender. A primeira rachadura na barreira surgiu quando um dos bebês apresentou febre alta durante a madrugada. Joaquim acordou com um choro desesperado e encontrou a jovem mãe em pânico, tentando baixar a temperatura da criança com panos úmidos. Sem hesitar, ele trouxe remédios de sua farmácia caseira e ligou para um médico da cidade vizinha. Pela primeira vez, ela aceitou completamente sua ajuda, permitindo que ele segurasse o bebê enquanto ela preparava um chá medicinal. Juntos, passaram a noite inteira cuidando da criança. E quando a febre finalmente baixou ao amanhecer, os dois se olharam com um alívio compartilhado que falava mais alto que qualquer palavra. O segundo momento decisivo aconteceu quando Joaquim a encontrou chorando silenciosamente na varanda, olhando para o horizonte. Ele se aproximou devagar e, pela primeira vez, ela não recuou. Com gestos suaves, ele ofereceu um lenço limpo e sentou-se a uma distância respeitosa. Ela começou a falar em português quebrado, contando sobre a aldeia que havia deixado, sobre o homem violento que a perseguia, sobre o medo de que encontrasse seus filhos. Joaquim ouviu tudo sem julgamentos, apenas balançando a cabeça em compreensão. Quando ela terminou, ele disse simplesmente: "Aqui vocês estão seguras." A firmeza em sua voz a tranquilizou de uma forma que ela não experimentava há meses. O terceiro sinal veio quando ela começou a ajudar nas tarefas da fazenda. Inicialmente, Joaquim protestou, mas ela insistiu, explicando que precisava contribuir para se sentir digna do abrigo. Ela mostrou conhecimentos sobre plantas medicinais que impressionaram o fazendeiro, e ele ensinou a ela o manejo dos animais. Lentamente, desenvolveram uma rotina de trabalho conjunto que fortaleceu a confiança mútua. A verdade completa emergiu numa tarde de chuva intensa, quando um caminhão desconhecido apareceu na estrada de terra. A jovem mãe, que havia se apresentado como Yara, imediatamente pegou os bebês e correu para se esconder no celeiro. Joaquim notou o pânico em seus olhos e compreendeu que aquele não era um medo comum. O veículo passou direto, mas ela permaneceu escondida até o anoitecer. Quando finalmente saiu, estava decidida a contar toda a verdade. Sentaram-se na cozinha, os bebês dormindo tranquilamente, e ela começou sua história real com voz trêmula, mas determinada. Yara revelou que havia fugido de uma fazenda onde trabalhava em condições semelhantes à escravidão. O patrão, um homem cruel chamado Coronel Marcelo, a mantinha como serviçal e havia tentado abusar dela repetidas vezes. Quando descobriu que estava grávida de gêmeos, ele se enfureceu e ameaçou tirar as crianças dela assim que nascessem, para vendê-las a famílias da cidade. Na madrugada do parto, ela conseguiu escapar com a ajuda de uma curandeira da região, mas sabia que Marcelo estava procurando por ela. Cada sombra, cada barulho de motor a fazia reviver o terror daqueles dias de cativeiro e humilhação. Joaquim ouviu tudo em silêncio, sentindo uma raiva crescer dentro do peito. Ele conhecia histórias similares, mas nunca havia se envolvido diretamente. Olhando para Yara e os bebês inocentes, tomou uma decisão que mudaria tudo.
Segurou as mãos dela com firmeza e declarou: "Esse homem nunca vai tocá-la novamente. Dou minha palavra." Naquele momento, o fazendeiro solitário escolheu seu lado na batalha que estava por vir. A paz durou apenas 3 semanas após a revelação. Numa manhã de sol forte, 2 homens chegaram na propriedade de Joaquim dirigindo uma caminhonete preta. Vestiam roupas de vaqueiro, mas seus olhos tinham a frieza de quem estava acostumado à violência. O líder, um homem alto e magro com cicatriz no rosto, se apresentou como Sebastião, capanga do coronel Marcelo. Disse que procuravam uma índia fugitiva com 2 bebês e ofereceram dinheiro por informações. Joaquim, mantendo a calma, negou ter visto qualquer pessoa correspondente à descrição. Sebastião o estudou com desconfiança, mas não encontrou sinais evidentes de mentira no rosto experiente do fazendeiro. Yara, escondida no sótão da casa com os bebês, ouviu cada palavra através das tábuas do assoalho. Seu coração disparou ao reconhecer a voz de Sebastião, o mesmo homem que a havia espancado quando tentara resistir aos avanços do coronel. As crianças, como se sentissem a tensão da mãe, começaram a chorar baixinho. Ela as pressionou contra o peito, sussurrando canções de ninar em desespero, rezando para que os homens não ouvissem os sons. Cada segundo parecia uma eternidade, e o medo de ser descoberta a fazia tremer incontrolavelmente. Antes de partir, Sebastião deixou um recado claro. Voltariam em alguns dias para vasculhar a propriedade com mais cuidado. Ameaçou que quem escondesse a fugitiva enfrentaria a ira do coronel. Joaquim assistiu a caminhonete desaparecer na estrada empoeirada, sabendo que a guerra havia começado. Ele tinha pouco tempo para decidir se enfrentaria homens perigosos ou se entregaria à família que aprendera a amar. A escolha mais difícil de sua vida o aguardava. A noite trouxe uma conversa que definiria o destino de todos. Joaquim encontrou Yara na varanda, embalando os bebês e olhando para as estrelas, como se buscasse respostas nos céus. Ela havia tomado uma decisão dolorosa. Partiria antes do amanhecer para proteger o homem que lhe oferecera abrigo. Não podia permitir que Joaquim sofresse consequências por sua causa. Com lágrimas nos olhos, agradeceu por tudo e disse que levaria para sempre a lembrança de sua bondade. Joaquim escutou em silêncio, depois balançou a cabeça lentamente. Não havia como ela enfrentar o mundo sozinha com 2 bebês, especialmente sendo perseguida por homens violentos. O fazendeiro revelou então seu plano. Conhecia um delegado honesto na capital, homem íntegro que não se curvava aos poderosos da região. Juntos iriam até lá denunciar o coronel Marcelo e buscar proteção legal. Seria perigoso, mas era a única chance de acabar definitivamente com a perseguição. Yara inicialmente resistiu, temendo envolver mais pessoas em seus problemas, mas Joaquim foi categórico. Ele havia perdido muito na vida por omissão, por não ter coragem de lutar quando necessário. Desta vez seria diferente. Desta vez, ele escolheria o lado certo da história, independente das consequências. Na madrugada seguinte, quando Sebastião retornou com mais homens para vasculhar a propriedade, encontrou apenas a casa vazia e uma carta sobre a mesa. Joaquim escrevera que havia partido em viagem, mas voltaria em breve. Os capangas reviraram cada cômodo, mas não encontraram rastros de Yara e os bebês. Longe dali, numa estrada poeirenta, o fazendeiro guiava sua caminhonete rumo à capital, carregando uma família que escolhera proteger com a própria vida. 3 meses depois, Joaquim retornou à fazenda com uma nova certidão de nascimento e documentos oficiais que declaravam Yara como sua filha adotiva. O delegado da capital havia cumprido sua palavra. O coronel Marcelo estava preso, aguardando julgamento por trabalho escravo e tráfico de pessoas. Sebastião e seus comparsas também haviam sido capturados numa operação que libertou dezenas de trabalhadores em condições degradantes.
A justiça, pela primeira vez em anos, havia prevalecido sobre o poder do dinheiro sujo. Yara chorou de alívio ao saber que finalmente estava livre, que seus filhos poderiam crescer sem medo, sem precisar olhar constantemente por sobre os ombros. A transformação na fazenda foi extraordinária. Yara, agora com o nome oficial de Ana Joaquina, trouxe vida para cada canto da propriedade. Ela plantou um jardim medicinal nos fundos da casa, criou galinhas com métodos que aprendera na aldeia e transformou o celeiro, onde se escondeu numa pequena oficina de artesanato. Os bebês, batizados de João e Maria, em homenagem aos avós adotivos, cresciam saudáveis e risonhos. Joaquim descobriu a alegria de ser avô, ensinando aos pequenos os segredos da terra e dos animais. A casa voltou a ecoar com risos e canções de ninar. Um ano depois, durante a festa de aniversário dos gêmeos, Joaquim olhou ao redor e viu sua propriedade repleta de vizinhos, amigos e crianças correndo pelo quintal. Yara, agora fluente em português, contava histórias de sua cultura para os convidados fascinados. Ele sorriu ao perceber que a solidão havia sido apenas uma fase de sua vida, não seu destino. Às vezes, o que parece ser o fim é apenas o começo de algo muito maior e mais belo. E assim termina a história do fazendeiro que encontrou uma nova família no lugar mais improvável. Se essa narrativa tocou seu coração, inscreva-se no canal e deixe sua opinião nos comentários. Que outras histórias do campo brasileiro você gostaria de ver aqui?